Aos irmãos, eu coloquei o nome do meu pai ali na oração, e às vezes a gente não entende quando Deus está trabalhando, né? Aleluia. Mas irmão, teve um dia que eu cheguei lá na campanha, na casa da irmã Denise, mas soprou o vento para lá em casa, né? Aí eu cheguei lá e até testemunhei um pouco para os irmãos, não sei se era de uma voz, o pessoal lá. O pastor Jean Silene. Aleluia. Meu pai tinha uma senhora aí que ele cuidava com ela. E essa mulher, ela, depois que a minha mãe faleceu, ela vinha aí e ficava aí com ele aí, sabe? Aquele negócio, né? Quem não é crente, os irmãos sabem como é que é. Aleluia. E eu falei para ele, pai, é complicado, né? Mas o que eu vou fazer? Eu sou filho, né, irmão? Eu sou filho, não posso fazer nada. Glória a Deus. Meu pai é pernambucano, o povo sabe que é nordestino. Aí eu falei, pai, mas tá certo, mas você. Eu vou ver se ela quer casar mais eu, né? Eu falei, se ela quiser casar com o senhor é melhor, né? Mas aí meu pai parece que fez o convite para ela e ela não quis não, porque ela é dependente também, né? Acho que por ela ser também aposentada, ela tinha a vida dela, a família dela. E então ela só queria vir aqui, ficava aí, namorava aí e assim embora, né? Tomava umas pingas também, mas ele lá, eles dois ficavam bêbados, ele se embocava lá e só Jesus, né? E eu falei, Jesus, que negócio doido. Aí foi ficando e passando o tempo, ela pegou amizade com a família, aí foi conhecendo. Primeiro foi minha irmã que cuidava de mãe, né? Aí só tinha ela que era caçula. E ela ficou lá mais pai. E ela, pai arrumou uma mulher aí, não sei o quê. Eu falei, pai, agora tá livre, né, Daniel? Porque mãe Jesus levou, então ele tá livre. Aí foi passando o tempo, Daniel ficou vendo, não sei o quê, que mulher parece ter ciúme, né? Que é filha mulher, tem um ciúme arretado do pai, né? Pai, não vai ser entrega, não sei o que. Eu falei, rapaz, você quer arrumar uma mulher, é problema dele. Mamãe já foi. Então nós temos que orar para Deus fazer a obra na vida dele. Aí pronto, aí foi passando o tempo, essa mulher assim, os dois, e ele. Aí de repente veio apareceu uma mulher aí, também meio doida aquela mulher, dava meio perturbada aí. Eu falo, pai, só arruma que não presta. Falei, Jesus amado. Só arruma, oh meu Deus. Aí essa mulher veio, mas foi uma baderna tão grande. Aí me ligou em casa, aí meu irmão ligou para mim, dizendo que minha irmã estava lá sem crédito, não conseguia ligar para mim, porque meu pai arrumou uma mulher lá, uma doida lá, que já ficou com vários homens, e botou dentro de casa. Falei, Jesus, o pai saiu ontem daqui da oficina, só saiu, foi, como diz lá no Nordeste, foi lá no cabaré buscar uma mulher e botou dentro de casa, né? Aí eu falei, meu Deus, aí eu liguei para a Naninha, o que está acontecendo aí? Pai arrumou a filha do capixaba aqui e está aqui falando que vai matar o pai dela, que não sei o que botou para fora ela e BBB, e o pai botou aqui para dentro de casa. Eu falei, eita Jesus, que é isso aí, meu amigo? Aí vai daqui, vai dali, irmão. Aí, não, ficou aquela confusão na minha, aí queria que eu fosse lá, aí falou para meu irmão, aí meu irmão falou que já ia também orar. Ele sabe como é que é crente, né? Eu vou orar e esse diabo vai ter que sair dentro de casa e aquela confusão. E às vezes a gente não entende, irmão. A gente fala, meu Deus do céu, que perturbação é essa? Aí até a minha mulher também ficou meio assim, os meus filhos. O povo ficou doido. Eu falei, gente, calma. Alguma coisa tem. Não é possível um negócio desse. Aí, vai uma enviada, veio lá do inferno para vir para cá, para atanasar a nossa vida. Eu falei, gente, a vida é dele. Cada um escolhe o que quer. Deixa ele. Como diz lá no Nordeste, ele quer levar a gaia, o que eu posso fazer?
mas ela pode também se acertar na vida, gente, talvez, né? Falando para eles, é uma mulher que queira se ajeitar na vida. Aí, irmãos, eu ali, né? Aí eu falei para a Daninha, liguei para ela, falei, Daninha, aí amanhã eu vou aí para conversar, tá bom? Vocês fiquem calmos aí, tranquilo, que eu vou aí. Aí fui deixando o tempo passar, eu falei, eu conversando com Deus, né? Aí Deus falou comigo no meu coração, falou assim, eu trabalho de várias formas. Eu trabalho de várias formas. Deixa eu trabalhar, você não botou o nome dele na campanha? Aleluia a Deus. Deixa eu trabalhar. Glória a Deus. Aí minha irmã também falou que estava fazendo uma campanha. Aí eu fui lá, Daninha. Falei, Daninha, tu não está aí fazendo uma campanha que tu falou? Deixa Deus trabalhar. Deus às vezes confunde a gente para mostrar que Ele é Deus. Eu acho que até os irmãos estão confusos de tudo que eu estou falando, né? Fala, ué. Mas presta atenção, irmão. Aí foi passando. Aí eu fui lá. Quando eu estou indo assim, eu me encontrei com o pai dela. Aí o pai me viu, né? Ele ficou todo assim. Porque eu sou um dos filhos que ele mais ouve, né? Eu não sou o mais velho é minha irmã. Mas ele tem uma certa ligação comigo. Aí eu fui assim até ele, né? E ele ficou todo desconcertado, ele mais ela, né? Ele falou, será que meu filho vai falar, né? Vai pegar e esculhambar a minha mulher aqui no meio da palminha que eu arrumei. Aí eu falei assim, olha, irmão, a mamãe ensinou para nós, falou, meu filho, quem tem vergonha, não mete vergonha de ninguém. Eu falei, foi o que minha mãe me ensinou. Aí eu cheguei, meu pai estava numa esquina, né? Eu cheguei assim, a ver se meu pai. Ele, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, pai, eu queria falar com o senhor um pouquinho. Será que dá para nós voltar lá para casa? Ele falou assim, mas o que você quer falar comigo? Eu falei, não, pai, eu só queria conversar um pouco com o senhor, vamos lá em casa. Aí ele falou, não, filho, pode conversar aqui na rua mesmo. Eu falei, pai, essas coisas não devem ser conversadas em rua. O senhor e mãe sempre falou para nós que roupa suja se lava em casa, então bora para casa. Ele falou, não, meu filho, fala aqui mesmo. Eu falei, tá bom. Eu falei, não, pai, é porque Daninha ligou para mim, essa confusão toda, por causa que você arrumou essa mulher aí. E a sua outra mulher lá ligou lá em casa, aí foi uma confusão, uma retada. Aí ele falou assim, não, ela ligou lá. Eu falei, ligou. E o que eu falo? Então, eu liguei para ela ontem e já falei, já terminei tudo com ela, que eu não quero mais ela. Aí eu falei, sim, mas e aí? Ele falou assim, ó, meu filho, eu arrumei essa mulher aqui. Eu conversei com ela. Ela falou que vai me respeitar, que vai me honrar. Então, eu quero uma pessoa para cuidar de mim. Eu já estou velho. E não tem ninguém para cuidar de mim. Mamãe já foi. Eu falei, sim, mas tá bom. Eu falei, pai, eu não tenho nada a ver, pai, com a sua vida. O senhor não está gagado, né? O senhor não está esclerosado, nem com mal de Alzheimer, para não saber o que está fazendo. O senhor está em plena consciência, pai. É que assim, você sabe que o pessoal, na hora, o povo fica meio contrariado. Aí ele falou assim, e você? Eu falei, pai, eu acabei de falar com o senhor, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Aí eu peguei e chamei ela, falei assim, ô fulana de tal, vem aqui. Então, aí ela pegou e falou assim, a paz de Deus, né? Aí eu fiquei assim, olhei para ela, paz de Deus. Eu falei, será que essa mulher é da congregação? Aí eu falei, amém. Aí eu falei assim, você viu que aconteceu, né, por causa do feito de vocês dois, né? Aí ela pegou e falou assim, mas isso não pode ser uma coisa de Deus? Eu falei assim, sim, pode. Mas assim, o que vocês fez não foi de Deus, né? O que vocês fez foi a vontade de vocês. Agora Deus
permitiu que acontecesse o que vocês fez. Entendeu? Mas ela falou assim, mas você está contra? Eu falei, eu não sou contra nada. Quem sou eu nessa terra para ser contra? Aí ela pegou e falou assim, ó, deixa eu te falar. Eu estou indo para a igreja, mas eu sei que eu não estou firme ainda, mas eu estou indo. E eu falei para ele que eu vou ficar com ele, mas só se ele ficar direito, porque se ele ficar de porta de boteco, bebendo e fumando, eu não vou querer ele não. Porque eu também já sou uma velha, eu já sou uma senhora já, eu já sou vó, eu tenho meus netos, então. Aí eu falei, amém. Aí, irmãos, passou-se, eu fui embora, eu falei, tá bom, pai, cuida da sua vida, cuida da minha, pronto. Pai, a hora do Senhor, eu vou continuar te amando, o Senhor é meu pai, a Bíblia fala para me honrar, pai, mãe, e o meu tempo vai se prolongar na terra. Pai, fica com Deus que eu vou embora trabalhar. Tchau, aí fui embora, irmão. Aí ontem, a minha irmã foi em casa. Aí, irmão, a vitória é agora. Tu crê que ela própria veio falar com a própria boca dela, falou assim, Luca, pai está indo para a igreja. Ele está indo lá na congregação, saiu ele e ela de braço. Deixa eu embora para a congregação. Está vendo aí? Está vendo? Mamãe orou 40 anos, ele não foi. Deus tem que mandar como diz, uma tribulada para levar, então. É assim que Deus trabalha. E eu estou feliz, irmão, porque, graças a Deus, né, que Deus tocou no coração do pastor e ele fez essa campanha. E eu formei o nome dele aqui. Eu sempre coloco José Gomes de Lima. Jesus salva esse homem, não deixa ele morrer sem antes de conhecer. Coloquei ali. Ele deve ter levado para um monte. Ele me convidou, não fui não, porque a mulher foi trabalhar e ia me atrapalhar. Eu falei, então não vou não, para me passar raiva, então não vou. Eu gosto de ir para um monte e ficar na mesa. Se for para o pai ir para um monte e depois ficar tribulado, então. Eu falei, não vou não. Eu nem respondi para ele que eu não ia. Então, graças a Deus que Deus, né, abriu seu coração para você fazer essa campanha. Para mim isso é uma vitória, irmão. Isso já é um pé, ó. Já está um pé dentro da igreja. Então, irmão, é mais fácil para Jesus, ó. Chamar, né? Não importa, na onde que seja. O que importa, irmão, é que ele levante a mão dele e confesse com a boca. Eu quero aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador. Aí, irmão, igreja, quando Jesus vier, a placa vai estar lá do lado de fora. Não vai estar aqui dentro. O que vai estar aqui dentro é nós. Jesus arrebatar. Então, irmão, eu queria agradecer a Deus por isso. Agradecer pela vida dos irmãos, pela vida do pastor. Né? Deus colocou no coração dele para ele fazer essa campanha. Para mim, é uma vitória. Eu queria dizer para o pastor Jean, não fique triste com as palavras que disser para você, irmão. Com as pessoas que virem te menosprezar.